Oi, gente! Hoje eu tô aqui na Clínica Éfesos com a doutora Daniela Pimentel, que é minha dermato. Eu acho que vocês já viram ela no Snap, no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre Botox, né? Legal. Eu queria que você explicasse primeiro para as pessoas o que é o Botox e a diferença do Botox e do ácido hialurônico, que é uma dúvida que apareceu bastante no Instagram. É uma dúvida super comum. Então assim, o Botox é o nome comercial de uma das toxinas botulínicas. Então o tratamento, a substância chama toxina botulínica, que é uma toxina extraída a partir de uma bactéria e aí ela é purificada e faz todo um processo para poder ser usada sem trazer nenhum risco à saúde do paciente. E ela foi descoberta, a princípio, pelos oftalmologistas que usavam para tratar... Na verdade, descoberta não, o uso estético veio depois da oftalmologia, que ela era usada para tratar blefaroespasmo, que são umas contrações musculares na região dos olhos. Que legal, então eles usavam antes, depois que a gente daí começou a usar para fim estético. Eles foram vendo que a ruga dessa região em volta dos olhos melhorava depois que eles faziam esse tipo de tratamento. E aí foi desenvolvido todo o uso na parte estética. Ela é utilizada em várias especialidades, como na neurologia para contrações musculares, na urologia para quem tem bexiga hiperativa. Então ela é utilizada por várias especialidades médicas, né, nos dias de hoje. E a diferença entre ele e o ácido hialurônico é que o ácido hialurônico preenche, isso, basicamente, uma leiga preenche e o Botox para. Isso. É isso? Mais ou menos isso, exatamente. Então tá ótimo. Uma outra pergunta que foi feita bastante é da utilização para hiperidrose, para é verdade, ele também pode ser usado para essa função, ele diminui a atividade da glândula sudorípara, então diminui a sudorese. É bastante utilizado na região da axila, palma da mão e planta de pé, que são as regiões onde mais frequentemente tem hiperidrose. Então essa indicação é super legal, dura por volta de 8 a 10 meses, o paciente volta a transpirar gradativamente, então realiza o tratamento mais ou menos uma vez por ano. E uma outra questão que foi abordada... Eu tô procurando a pergunta dessa moça da hiperidrose. Tá. Ela perguntou se corre o risco de da você fazer em um lugar e começar a suar em outro. Isso chama hiperidrose compensatória. Alguns tratamentos de hiperidrose, como por exemplo a cirurgia... remove a glândula. Isso, a cirurgia ou remove ou corta a inervação da glândula. Tem vários tipos de cirurgia, só que geralmente são definitivas as cirurgias. E na cirurgia, por volta de 20% dos pacientes tem uma hiperidrose compensatória. Desses 25 são bem, a gente chama de grave, assim, porque aparece muito. E geralmente na região do abdômen e das costas. Então, para de transpirar em volta Mas aí transpira e aí transpira em outro lugar. E aí é irreversível quando é o caso da cirurgia. É irreversível. Já no tratamento com a toxina, é super raro de ter hiperidrose compensatória. Quando acontece, ela é reversível, porque quando passa o efeito da toxina, por volta de um ano, volta a transpirar aqui e deixa de transpirar aqui. Então, não é uma coisa tão desagradável assim, pode reverter. Tá? Então é um tratamento legal, é seguro, dura por volta de 10 meses, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E se por acaso tiver compensatória, desaparece quando volta a transpirar no lugar que ele já transpirava. O efeito vai saindo aos pouquinhos, isso, né? Inclusive, perguntaram se eu já fiz alguma aplicação de Botox. E sim, eu fiz em 3 áreas, né, aqui do rosto. Eu tenho a pele, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 esse ano, e eu tenho a pele meio fina, né? Então aqui na minha testa, conforme eu levantava a sobrancelha, que eu sou muito expressiva, minha sobrancelha se mexe sozinha, eu ficava com linhazinhas aqui. Então, como gravava muito tutorial, passando rímel, assim, aqui, ficava sempre com a base acumulada, que nesses rios que eu não gostava muito. E aí foi o primeiro lugar que eu apliquei, assim, a primeira vez que eu apliquei foi só nessa área. Só que eu tinha uma outra área que também me incomodava bastante, que era essa daqui, ó. Porque eu sempre fui meio bravinha, assim, ou quando a gente sai no sol, às vezes eu acordava, sei lá, tinha um sonho um pouco ruim e tal, acordava assim, tensa, e aqui ficavam 2 risquinhos. E aí faz mais ou menos um mês, né, que a gente aplicou nessas 2 áreas, e aqui foi a primeira vez, eu nunca tinha feito, que é quando você sorri e fica aquele pezinho de galinha, agora não tem mais, tá bem, ó, bem... Isso. Travadinho. A gente não tem foto antes e depois pra mostrar pra vocês, porque eu não tirei, mas depois que passar o efeito, que dura mais ou menos uns 4, 5 meses? Isso, mais ou menos isso. Daí quando eu tiver sem nada, eu tiro uma foto pra vocês verem a diferença que dá, gente. Ó, eu tenho expressão, eu não tô tipo aquela boneca de cera, ó, ainda consigo fazer tudo. Só que não tem ruga, e isso é ótimo, maravilhoso, a pele fica linda. Essa questão da duração também é bem comum de ter dúvida, né? Antigamente falava-se que duravam 6 meses, hoje em dia a gente fala que dura de 4 a 5 meses. Depende da idade. É mais relacionado à técnica e a quantidade de toxina que a gente vai colocar do que tanto a idade. Porque assim, quanto mais toxina a gente coloca, mais paralisa e mais dura. Como hoje em dia a gente quer ficar com a
cada vez mais natural, menos com cara de que fez alguma coisa, as técnicas foram se aprimorando, onde a gente coloca uma menor quantidade de toxina, daí acaba que dura um pouco menos. Eu sempre converso isso com o paciente para explicar. Em relação à idade, assim, quanto mais velha a pessoa tá, mais ela já tem as rugas estáticas, aquelas rugas que já estão paradas na região. Sem fazer nenhum movimento, ela já tá lá, né? Isso, que é o que a gente tenta evitar. Por isso que a gente chama de preventivo, porque quando tá começando a formar estática, que a estática forma através da dinâmica. Quanto mais você faz, mais forma. Então a gente hoje coloca, quando começa a aparecer a estática, para ela não evoluir. Porque aí você fica 4 a 6 meses mais ou menos sem mexer, você deixa de piorar nesses 4 a 6 meses. Então a questão da idade é essa, às vezes a ruga já tá estática e você faz o tratamento e não tem um resultado tão legal quanto você faz em quem não tem as rugas estáticas. Eu tenho ela, agora que tá paradinha não aparece. A minha é mais assim, é rugas de expressão que a gente fala, né? Que é na hora que você faz, e aí ela fica ali, mas depois ela some. Só que como a gente vai fazendo sempre, todo dia a gente faz, tem uma hora que ela não vai sumir mais, ela vai realmente virar uma ruga. Então por isso que a gente aplica antes pra parar essa área aqui, parar de fazer, porque se você parar de fazer esse movimento, não tem o que enrugar. Então você evita e previne as ruguinhas, né? Exato. Que são as ruguinhas permanentes. Eu separei algumas perguntinhas aqui que as meninas mandaram pelo Instagram e a gente vai começar a responder. A Carol perguntou: gostaria de saber se Botox é indicado para linhas de expressão abaixo dos olhos, aquelas que mais parecem olheiras. Tá. A gente pode colocar assim nessa região abaixo dos olhos, em pequena quantidade, bem superficial, para aliviar. Mas se você for comparar com as linhas do pé de galinha, que são essas das laterais dos olhos, essa não melhora tanto quanto melhoram essas. Então assim, ela chega a aliviar um pouquinho essa da pálpebra inferior, mas não some totalmente, como a gente consegue fazer praticamente sumir totalmente ao redor dos olhos, principalmente em paciente jovem que não tem ela muito marcada. Então assim, ela ajuda nessa linha da pálpebra inferior, mas ela não tem um resultado assim tão legal como tem o contorno dos olhos, a glabela e a fronte. Que são coisas que a gente movimenta mais. Isso. Aqui a gente movimenta, mas é bem sutil. Então, até pra parar, é mais sutil também, né? E aí a gente sempre tem que avaliar a necessidade de fazer algum outro tipo de tratamento, melhorar o colágeno, trabalhar ou até associar um preenchimento. A próxima pergunta é da Andrea. Depois que passa o efeito da aplicação, a área que foi aplicado o Botox fica flácido? Não fica flácida. Depois que passa o efeito, a pessoa volta a mexer como mexia antes. Não fica pior. O que acontece é que quando a pessoa faz várias vezes a toxina no terço superior da face, que é na testa, na glabela, que a gente tem o hábito de mexer meio que involuntariamente. Às vezes você nem percebe que você tá falando e tá mexendo a testa. Ou no sol, você quer enrugar aqui porque tá muito claro, você não tá percebendo que você tá fazendo isso. Às vezes é um movimento totalmente involuntário, você nem lembra que tá fazendo. Então conforme você vai fazendo a toxina, faz uma vez, depois de 6 meses faz de novo, depois de 6 meses faz de novo, você meio que desacostuma de fazer esse movimento involuntário. Então as pessoas que fazem sempre, às vezes estão sem a toxina e já não mexem mais tanto quanto mexiam antes. Se você falar mexe, ela mexe, mas involuntariamente ela já não mexe porque ela esqueceu daquele movimento involuntário. A memória muscular, exatamente, né, de você fazer sem perceber. Porque você fica tentando fazer e não consegue durante... Uma hora cansa. Uma hora você não vou fazer mais, não tô conseguindo. Exatamente. E aí você não faz mais. Outra pergunta. É indicado para o cantinho da boca ou a pessoa fica sem expressão? Eu acho que o cantinho da boca seria meio cantinho da boca mesmo. O cantinho da boca, geralmente, a gente quando vai envelhecendo, vai caindo o cantinho da boca. Por toda a alteração da estrutura da face. Geralmente a gente preenche aqui. Com preenchedor mesmo, com ácido hialurônico. Mas existe um músculo aqui que chama depressor do ângulo da boca, que é um músculo que está bem aqui, que quando tem algumas pessoas que falam e mexem muito esse músculo. Então quando a pessoa fala e puxa o canto da boca, a gente pode pôr sim um pouquinho do Botox para inibir esse músculo que chama depressor do ângulo da boca. E algumas vezes a gente associa já com prevenção. Então pode ser feito nesse músculo, mas a grande parte dos tratamentos dessa região é com ácido hialurônico. O do Botox é para meio preventivo desse tipo de músculo que age muito nessa região. E aproveitando, dá pra fazer Botox pra quem tem aquele sorriso que aparece bastante gengiva, né? O sorriso gengival, quando a pessoa ri, a gengiva sobe muito, a gente coloca também 2 unidades de cada lado. Fica paradinho. Fica muito legal. A Ellen perguntou: Gê, quem tem lúpus pode fazer? Quem tem predisposição genética a ter, pode fazer algum procedimento estético? Então, o lúpus eritematoso, ele é uma doença que pode ser tanto sistêmica, que é o lúpus eritematoso sistêmico, com manifestação em vários órgãos,
em vários lugares do organismo, é o lúpus cutâneo, que também tem alguns tipos diferentes de lúpus cutâneo. A questão é assim, quando o lúpus está bem controlado, não está em atividade, os anticorpos, o FAN, toda aquela parte de exames laboratoriais está tudo ok, a gente faz. Quando ele não está controlado, a gente não faz. Aproveitando essa pergunta que tem uma conotação um pouco mais médica, a Priscila perguntou se por lei, quais os profissionais que são aptos a aplicar o Botox? Sim, outros profissionais da área da saúde fazem também. Dentista faz bastante para a região do masseter, para aqueles pacientes que têm o bruxismo, que dá uma relaxadinha nesse músculo e tudo mais. Outros profissionais também fazem na área de estética. Só é importante, assim, ter essa noção de que é um procedimento que tem possíveis complicações e ter certeza que o profissional que está fazendo esse tipo de procedimento está apto a resolver possíveis complicações que podem acontecer. E nunca esquecer que o paciente é um paciente como um todo, ele não é só aquela área que a gente vai tratar. Então lembrar que se o paciente tem qualquer doença prévia ou se toma algum tipo de medicamento, tem alguns tipos de medicamento que não pode fazer botox quando o paciente toma, alguns tipos de antibiótico ou de algumas outras drogas que tratam alguns distúrbios musculares. Então lembrar de avaliar o paciente como um todo e ter certeza que é um procedimento seguro para aquele paciente que está querendo fazer. Teve uma pergunta aqui super interessante perguntando se o botox pode causar alergia e se é feito algum teste com o paciente antes. Tá. Não, a gente não faz nenhum tipo de teste, a gente sempre faz uma boa anamnese, vê os antecedentes do paciente, se é um paciente que já teve alergia a muitas coisas, a gente vai com mais cuidado, mas não existe nenhum teste que a gente faça antes da aplicação para ver se vai ter alergia. Quando o paciente tem algum histórico muito importante, a gente fica mais atento e acompanha mais de perto aquele paciente. Por isso a importância de relatar para o médico tudo o que já aconteceu na vida, de alergias em gerais, de medicamentos histórico de família. Né? Isso sempre tem que lembrar de contar, não pode esquecer. Eu sempre insisto nas perguntas, porque às vezes o paciente esquece, pensa que alguma coisa não é tão relevante, mas pra gente é. Então, o histórico daquele paciente em uso de medicamentos, algum problema de saúde que já teve, internações prévias, tudo isso é importante contar pra gente conhecer os antecedentes pessoais desse paciente, pra gente poder indicar ou não e ter mais cautela com alguns tipos de procedimento. A Cami perguntou se a aplicação do Botox dói muito. Então, a dor também é um fator que cada paciente tem um parâmetro de dor, né? Um grau de sensibilidade. O que eu costumo fazer é sempre passar um anestésico tópico, um creme de anestésico, deixo por volta de uma meia hora, às vezes até um pouquinho mais. Uso o gelinho para enganar a dor e sempre uma seringuinha com uma agulha bem fininha. É bem tolerado, nunca ninguém deixou de fazer por conta da dor. Parou, não, nunca precisei parar o tratamento na metade, deixar um paciente só de um lado tratar. Mas assim, alguns sentem mais, outros sentem menos. E às vezes o que eu percebo é que o paciente um dia sentiu mais dor do que no outro, sei lá, se às vezes está na véspera da menstruação, alguma coisa assim. Mas é uma dor que é totalmente suportável e nunca ninguém deixou de fazer pela dor. Eu já fiz uma vez, antes de fazer com a doutora Dani, eu fiz na minha cidade e eu senti, não foi uma dor, assim, foi sabe aquela sensação de milkshake, quando você toma milkshake e você faz assim, ficando, e ele sobe e aqui congela e dá uma dor estranha? Foi isso que eu senti uma vez aqui, ó, fazendo nessa região. Falei, meu, para, dor do milkshake. E eu não sabia como explicar o que estava acontecendo, porque era uma dor bizarra, uma dor estranha. E aí quando eu apliquei aqui, eu não senti, lembra que você aplicou aqui do lado e eu achei que ia doer muito, porque essa região é meio fininha. Eu tava meio com medo, eu falei, nossa, eu nunca apliquei aqui, vai doer. E ela aplicou, eu falei, já? Porque eu tava com anestésico, não doeu nada. Eu não, até pra escutar a pele, que às vezes você escuta um pouquinho assim, tipo, quando a agulha vai furando, nem isso eu prestei atenção. Acho que a gente tava conversando e foi tão suave, foi tão de boa que eu não senti nada. O anestésico tópico ajuda bastante. Eu já fiz Imincon sem anestésico e dá diferença. Acho interessante a gente aplicar. E o gelinho também, porque o gelo dá uma enganada na dor. Mas a gente põe o gelinho e depois... Nossa, dói menos, por exemplo, do que depilação a laser. E depilação a laser nem dói tanto. Agora eu já descobri que tem outras coisas que dói muito mais. Então depilação a laser é um ótimo parâmetro. A Márcia fez uma pergunta aqui que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Ela perguntou assim, se a pessoa que tá recebendo botox, o paciente, não gostar do resultado, tem como reverter? O que a pessoa faz se ela não curtir? Não tem como reverter. Como a duração é uma duração limitada, a gente espera o efeito passar. Por isso a importância de você escolher bem o profissional que vai aplicar, ter certeza do que você quer. Exatamente. Mas depois, uma vez aplicado, não tem o que fazer pra reverter o efeito. Aí tem que esperar mais ou menos uns 4, 5 meses, ele vai saindo aos poucos. E aí, se a pessoa não gostar, mas eu acho assim, se você vai até um profissional procurar o Botox, é porque é aquela região que tá
ficando com ruguinha te incomoda. Sim. Então pra você não gostar do resultado é muito raro, né? Muito raro. Porque vai parar, vai acabar a sua ruguinha. Então é até meio impossível você não gostar, porque você foi atrás daquilo porque te incomodava antes a ruguinha. Então, a partir do momento que não tem ruguinha, tá tudo maravilhoso. Não tem o que incomodar, né? Exatamente. O que às vezes os pacientes sentem é um peso nos primeiros dias, acha estranho, mas aí eu sempre falo, isso acontece nos primeiros 15 dias, ainda mais em quem nunca fez, às vezes a pessoa quer mexer e não consegue, ela sente aquilo estranho. Mas depois adapta e geralmente a satisfação desse tipo de tratamento é uma das maiores satisfações que a gente tem no consultório. Não, aqui, ó, aqui na testa é uma coisa assim, começa a chegar ali 3 meses e meio, 4 meses que eu fiz, eu já fico, meu Deus, tá enrugando tudo, eu já começo a ficar desesperada. Porque é tão legal ficar lisinho aqui, você movimentar e não ter uma risquinha, e quando começa a sair o efeito, você já fica tipo, meu Deus, eu tô ficando muito enrugada, socorro, vamos marcar a consulta. Já dá vontade de fazer de novo. Então eu acho que quem se incomoda com as ruguinhas, o Botox é uma ótima opção e não tem como se arrepender porque fica apenas maravilhoso. E pra finalizar, eu queria saber de você. Há quanto tempo que você aplica Botox? Porque eu vejo que não tem uma ruga, gente. Não tem um vínculozinho de pele aqui. Eu quero saber quanto tempo você faz. Então, a primeira vez que eu fiz, eu tinha 27 anos. Hoje eu tenho 37, então eu aplico há 10 anos. Ah, mas você começou mais ou menos quando eu comecei. Eu acho que eu comecei com 26 também. Eu já fiz umas 4 aplicações, dura mais ou menos uns 6 meses. Eu acho que foi com 26, 27. Mais ou menos 2 por ano. Eu respeito esse intervalo de 5 a 6 meses entre cada aplicação. E como eu sou míope e também tenho fotofobia pelo astigmatismo que eu também tenho, pelo olho claro, então eu sempre forçando muito o olho. Então já me incomodava desde nova as ruguinhas em volta dos olhos e aqui da glabela, porque também quando a gente contrai o olho, a gente contrai tudo isso. Então a primeira vez que eu fiz foi por essas queixas e depois aí eu não parei mais. Obrigada. Eu que agradeço, adorei conversar com você. Pode contar comigo sempre que tiver dúvidas. Ah, que legal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, comenta aqui embaixo que eu pergunto pra ela ou ela vem mesmo responder. A gente vai tentar responder da melhor maneira tudo sobre Botox pra vocês. E não esquece de ver o vídeo da Elô também que ela fez sobre preenchimento, tá? Tá aqui embaixo o link. Eu vou deixar pra vocês todos os links das redes, Instagram, o site, tudo aqui embaixo também da doutora Daniela e da Clínica Éfesos. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.